Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. O Destino dos Corações Nobres, Yorkshire, Inglaterra, outono de 1844. A Rebelião. O eco das palavras ainda reverberava pelos salões de mármore de Pemberton Manor, quando Lady Charlotte ergueu o queixo, seus olhos verdes faiscando como esmeraldas sob a luz dourada dos candelabros. "Não", disse ela, e sua voz cortou o ar como seda rasgada. O Visconde Edmund Ashworth permanecia imóvel diante dela, seu rosto aristocrático contraído numa máscara de incredulidade. A chuva de outubro tamborilava contra as vidraças góticas, cada gota ecoando o ritmo acelerado do coração de Charlotte. Os tapetes persas absorviam o som de seus passos inquietos, enquanto ela caminhava pelo grande salão, sua saia de veludo azul marinho, sussurrando segredos de rebelião contra o silêncio sufocante. "Minha filha", a voz grave do Earl Henry Pemberton cortou o ar como uma lâmina. "Você compreende perfeitamente as implicações de sua insolência?" Charlotte voltou-se para o pai, e por um momento o tempo pareceu cristalizar-se. Ali estava ela, 22 anos de educação primorosa, de expectativas silenciosas, de sonhos engavetados em gavetas de mogno polido. Sua mão trêmula agarrou o camafeu no pescoço, herança de sua mãe, como se buscasse força nos fantasmas do passado. "Compreendo, pai", sussurrou ela, mas suas palavras carregavam o peso de montanhas. "Compreendo que prefiro viver como uma pária a morrer lentamente numa jaula dourada." O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo crepitar das chamas na lareira, onde madeiras antigas queimavam como sonhos desfeitos. O Visconde Ashworth ajeitou a gravata de seda, seus lábios finos curvando-se num sorriso que não chegava aos olhos. "Muito bem", disse o Earl, e havia algo de final em sua voz, como o som de uma porta se fechando para sempre. "Então você escolheu seu destino, Charlotte, e eu escolherei o meu castigo." Foi então que mencionou William Fletcher pela primeira vez, e o nome soou no ar como uma sentença. "O administrador das terras", disse ele. "Um homem de origem humilde, educado apenas pelo labor e pela necessidade." Charlotte sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas manteve-se ereta, porque algumas árvores dobram com a tempestade, mas outras quebram antes de se curvar. A cerimônia civil seria realizada dentro de uma semana. A nova vida Rosewood Cottage surgia entre as árvores como uma promessa sussurrada pelo vento. A pedra clara, tocada pelo musgo e pelo tempo, contava histórias de gerações que ali haviam encontrado abrigo. Charlotte desceu da carruagem, seus pés tocando pela primeira vez o cascalho que seria seu novo lar, e por um instante o aroma de rosas tardias e terra úmida a envolveu como um abraço hesitante. William Fletcher aguardava na soleira da porta, alto e de ombros largos, os cabelos castanhos movidos pela brisa outonal. Seus olhos, de um azul profundo como o céu antes da tempestade, encontraram os dela com uma cortesia respeitosa que a surpreendeu. Havia algo nele que não correspondia à imagem que ela havia construído, uma elegância silenciosa nos gestos, uma educação sutil na forma como se dirigia a ela. "Milady", disse ele,
e sua voz possuía a cadência suave do Yorkshire, mas também algo mais, uma modulação cuidadosa que falava de livros lidos à luz de velas, de palavras acariciadas como tesouros. Espero que encontre aqui algum conforto. Os cômodos de Rosewood Cottage revelaram-se pequenos, mas cuidadosamente arranjados. A sala principal, com sua lareira de pedra e poltronas de couro gasto, respirava uma paz que Pemberton Manor jamais conhecera. Havia flores silvestres em vasos de cerâmica azul, e as cortinas de linho deixavam a luz filtrar suavemente, criando padrões dançantes no assoalho de carvalho polido. O que mais a tocou foi a pequena biblioteca no andar superior, prateleiras de madeira escura repletas de volumes, cuja lombada falava de literatura, filosofia e história. Shakespeare, convivendo com Wordsworth, Voltaire, ao lado de textos sobre agricultura moderna. Charlotte passou os dedos pelas capas, sentindo que cada livro era uma janela para a alma daquele homem que mal conhecia. Preparei aposentos separados, disse William quando ela se voltou, encontrando-o na soleira da porta. Acredito que seria mais apropriado. Havia uma delicadeza em suas palavras, uma compreensão silenciosa de que ela não escolhera estar ali. Charlotte assentiu, e pela primeira vez em semanas, permitiu-se respirar plenamente. Mrs. Eleanor Hartwell, a antiga governanta que os acompanharia, apareceu carregando uma bandeja com chá e biscoitos ainda mornos. Seus cabelos prateados estavam presos num coque impecável, e seus olhos bondosos brilharam ao ver Charlotte. "Bem-vinda ao nosso pequeno refúgio, querida", disse ela, e havia tanto carinho naquelas palavras que Charlotte sentiu um nó na garganta. Naquela primeira noite, deitada numa cama com colchas bordadas à mão, Charlotte ouviu os sons da casa se acomodando, madeira estalando, vento nas árvores, passos suaves no andar inferior. E pela primeira vez desde o casamento forçado, permitiu-se pensar que talvez, apenas talvez, existisse esperança mesmo nos caminhos mais improváveis. Descobertas inesperadas. O amanhecer chegou pintado de tons rosados e dourados, e Charlotte despertou com o som de vozes no jardim. Envolvendo-se num chale de lã, aproximou-se da janela e observou William conversando com os trabalhadores rurais. Havia uma autoridade natural em sua postura, mas também uma gentileza na forma como ouvia cada homem, como se suas palavras importassem genuinamente. Durante o café da manhã, servido numa mesa pequena junto à janela da cozinha, Mrs. Hartwell compartilhou histórias da região, enquanto Charlotte observava William através do vidro embaçado. Ele movia-se entre os campos com o conhecimento de quem compreendia cada nuance da terra, cada necessidade das plantas e dos animais. "É um homem bom", disse Mrs. Hartwell suavemente, seguindo seu olhar. "Talvez não tenha nascido com títulos, mas possui algo mais raro, um coração que enxerga além das aparências." Mais tarde naquele dia, quando uma tempestade súbita desabou sobre Yorkshire, Charlotte testemunhou algo que mudaria para sempre sua percepção sobre William. Do abrigo da varanda, viu-o correr pela chuva em direção aos estábulos, onde um cavalo havia se ferido num arame farpado. Sem hesitar, William ajoelhou-se na lama, suas mãos habilidosas examinando o ferimento enquanto sussurrava palavras tranquilizadoras ao animal assustado. A chuva encharcava suas roupas, transformava seus cabelos em mechas escuras que grudavam na testa, mas ele permaneceu ali, cuidando com infinita paciência até que o veterinário chegasse. Charlotte viu a ternura em seus gestos, a forma como suas mãos tremiam, não de frio, mas de compaixão genuína pela criatura ferida. Quando ele finalmente retornou à casa, ensopado e exausto, Charlotte estava esperando com toalhas aquecidas junto à lareira. Seus olhos se encontraram, e por um momento, o ar entre eles vibrou com uma compreensão silenciosa. "O cavalo ficará bem?" perguntou ela, e sua voz carregava uma preocupação genuína que a surpreendeu. "Ficará", respondeu William, aceitando a toalha que ela lhe oferecia. "Foi apenas um corte superficial, mas os animais sentem nossa intenção. Se nos aproximamos com gentileza, eles respondem com confiança." Charlotte percebeu que ele não estava falando apenas sobre cavalos. Naquela noite, enquanto o vento uivava através das árvores e a chuva desenhava padrões nas janelas, Charlotte repensou tudo o que acreditava saber sobre o homem com quem havia sido obrigada a casar. Havia uma profundidade nele que desafiava todas as suas preconceições,
uma inteligência silenciosa que se revelava não em palavras grandiosas, mas em ações consistentes e cuidadosas. Talvez, pensou ela enquanto ouvia seus passos suaves no corredor, talvez seu pai tivesse cometido um erro diferente daquele que imaginara. Talvez em sua tentativa de puni-la, tivesse inadvertidamente lhe dado algo precioso, a oportunidade de descobrir que a verdadeira nobreza não residia em títulos ou linhagens, mas na integridade silenciosa de um coração genuíno. A educação mútua. Os dias em Rosewood Cottage começaram a assumir um ritmo próprio, marcado não pelos rígidos protocolos da alta sociedade, mas pelas necessidades simples e honestas da vida rural. Charlotte descobriu-se observando William com crescente fascínio, notando como ele resolvia problemas complexos com uma mistura de intuição e conhecimento que desafiava sua educação formal. Uma manhã, encontrou-o na biblioteca, debruçado sobre mapas e documentos espalhados pela mesa de carvalho. Os primeiros raios de sol dourados atravessavam as cortinas de linho, criando padrões de luz que dançavam sobre os papéis cobertos de sua caligrafia cuidadosa. São os novos métodos de rotação de culturas, explicou ele quando ela se aproximou, sem tentar esconder o trabalho. Li sobre eles num tratado de agricultura francesa, mas adaptar as técnicas ao solo de Yorkshire é um desafio interessante. Charlotte inclinou-se para observar os diagramas meticulosamente desenhados, suas anotações em inglês intercaladas com frases em latim. "Você lê francês?" perguntou, incapaz de esconder a surpresa. "Um pouco", respondeu William, uma sombra de embaraço colorindo suas faces. "Meu pai era professor e acreditava que o conhecimento não conhecia fronteiras sociais. Ensinou-me que as ideias mais valiosas frequentemente vinham dos lugares mais inesperados. Foi então que Charlotte fez uma oferta que mudaria o curso de suas vidas. Eu poderia, se você quisesse, ajudá-lo com o francês. E talvez com algumas convenções sociais, caso um dia precise delas." William ergueu os olhos, e ela viu neles uma mistura de gratidão e algo mais profundo, respeito. "E em troca", disse ele lentamente, "eu poderia ensinar-lhe sobre administração de terras, sobre como uma propriedade realmente funciona, além dos números nos livros de contabilidade." Assim começaram as tardes que se tornariam o coração de seu relacionamento. Sentados um de frente para o outro na pequena mesa da biblioteca, Charlotte corrigia sua pronúncia francesa enquanto William explicava os mistérios da gestão rural. Havia uma intimidade intelectual nesses momentos que ela jamais havia experimentado, a emoção pura de duas mentes se descobrindo mutuamente. William revelou-se um aluno aplicado, absorvendo não apenas a língua, mas as sutilezas da etiqueta social com uma rapidez que falava de uma inteligência naturalmente afiada. Em contrapartida, Charlotte mergulhou no mundo prático com uma sede de conhecimento que a surpreendeu. Descobriu que havia uma poesia na forma como William falava sobre a terra, os padrões das estações, o equilíbrio delicado entre fertilidade e produção, a responsabilidade para com os trabalhadores e suas famílias. "Veja", dizia ele, mostrando-lhe os livros de contas, "cada número aqui representa uma família, uma vida. Quando aumentamos a produtividade, não é apenas lucro, são casas mais quentes no inverno, educação para as crianças, dignidade para homens e mulheres que trabalham com as próprias mãos." Charlotte começou a compreender que William possuía uma visão de mundo que combinava pragmatismo com compaixão, eficiência com humanidade. Era uma filosofia que falava ao seu coração de uma forma que todas as lições de etiqueta e posição social jamais haviam conseguido. À medida que as semanas passavam, ela se pegava esperando por esses momentos compartilhados, pela forma como os olhos dele se iluminavam quando ela dominava um conceito particularmente difícil, pela satisfação silenciosa em seu sorriso quando ele finalmente pronunciava uma frase em francês sem hesitação. Estavam construindo algo juntos, não apenas conhecimento, mas uma ponte entre dois mundos que sempre haviam parecido irreconciliáveis. E nesse processo, Charlotte começou a perceber que talvez o verdadeiro aprendizado não fosse sobre línguas ou administração, mas sobre como duas pessoas podiam descobrir uma na outra não apenas um parceiro, mas um verdadeiro companheiro de alma. Segredos revelados. A primeira nevasca do inverno chegou mais cedo naquele ano,
cobrindo Yorkshire com um manto silencioso que transformou Rosewood Cottage num refúgio ainda mais íntimo. Presos dentro de casa pela tempestade, Charlotte e William encontraram-se sentados diante da lareira após o jantar, o crepitar das chamas preenchendo os espaços entre as palavras. Foi Mrs. Hartwell quem, servindo chá morno temperado com canela, comentou casualmente: "William, você deveria mostrar a Lady Charlotte o retrato de seus pais. Ela ficaria encantada em conhecer suas histórias." Charlotte viu uma sombra passar pelos olhos azuis de William, uma hesitação que falava de feridas antigas ainda sensíveis ao toque. Mas ele se levantou silenciosamente e subiu até seus aposentos, retornando com uma pequena pintura emoldurada em madeira simples. O retrato mostrava um casal jovem, ele de aparência intelectual com óculos de arame e olhos bondosos, ela com cabelos castanhos trançados e um sorriso que irradiava determinação gentil. Havia amor naquele retrato, e Charlotte sentiu o coração apertar ao reconhecer nos traços dele a herança de ambos os pais. "Meu pai era Thomas Fletcher", disse William, sua voz suave como o murmúrio do vento na neve, professor na escola paroquial de um vilarejo próximo a Leeds. "Minha mãe, Sarah, era costureira, não qualquer costureira, mas uma artista que transformava tecidos comuns em obras de beleza." Charlotte tocou delicadamente a moldura, percebendo o carinho com que havia sido preservada. Como eles se conheceram. Um sorriso melancólico tocou os lábios de William. Ele precisava de alguém para remendar suas roupas. Os professores não ganhavam muito, e papai usava os mesmos paletós por anos. Mamãe dizia que foi amor à primeira vista, não por ele, mas por sua paixão pelos livros. Ela mal sabia ler quando se casaram, mas ele a ensinou, e logo ela estava devorando cada volume em sua pequena biblioteca. E eles... O que aconteceu? "A cólera chegou ao vilarejo quando eu tinha 16 anos", disse William, e sua voz carregou o peso de uma dor antiga, mas domesticada. "Cuidaram dos doentes até o fim, ambos. Morreram com 3 dias de diferença. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo estouro ocasional da madeira na lareira. Charlotte sentiu lágrimas picarem seus olhos, compreendendo finalmente a origem da gentileza sólida que William carregava consigo. "Fiquei sozinho, mas não desamparado", continuou ele. "Papai havia me dado uma educação que valia mais que qualquer herança. Tornei-me tutor para filhos de comerciantes em York, depois em Manchester. Foi assim que aprendi sobre negócios, sobre como o mundo funciona além das paredes das escolas, e como chegou até as terras dos Pemberton." William riu suavemente, e havia uma ironia gentil no som. Seu pai precisava de alguém que compreendesse tanto de números quanto de pessoas. Eu precisava de uma oportunidade para aplicar tudo o que havia aprendido. Foi uma parceria benéfica. Charlotte olhou para ele com novos olhos, vendo não mais o administrador humilde que seu pai havia escolhido como punição, mas um homem que havia construído a própria vida com as ferramentas da educação e da determinação. Havia uma nobreza nessa história que superava qualquer título hereditário. "Você os honra", disse ela suavemente, "em tudo o que faz, em como trata as pessoas, em como valoriza o conhecimento e a bondade. Eles estariam orgulhosos." William encontrou seus olhos através da luz dourada da lareira, e Charlotte viu neles uma gratidão que ia além das palavras. Pela primeira vez, permitiu-se pensar que talvez estivessem construindo algo mais que respeito mútuo. Talvez estivessem descobrindo as bases de algo genuinamente precioso. Lá fora, a neve continuava caindo, cobrindo o mundo com sua pureza silenciosa. Mas dentro de Rosewood Cottage, 2 corações começavam a compreender que os verdadeiros tesouros da vida raramente vêm embrulhados em títulos ou riquezas, mas são descobertos na coragem silenciosa de almas autênticas. A pressão social. A primavera chegou a Yorkshire, carregando não apenas flores e pássaros cantantes, mas também cartas que traziam o perfume amargo da alta sociedade. A primeira chegou numa manhã de abril, quando os narcisos já pintavam o jardim de dourado, e Charlotte se sentia, pela primeira vez em meses, genuinamente em paz. O lacre vermelho da família Ashworth quebrou-se sob seus dedos como uma premonição sinistra. As palavras do Visconde Edmund eram cuidadosamente escolhidas, cada frase destilando veneno sob uma fachada de preocupação civilizada. Falava de rumores, de sussurros nos salões de Londres sobre o casamento peculiar de Lady Charlotte,
de como sua situação atual estava manchando não apenas sua reputação, mas a de toda a família Pemberton. A segunda carta chegou 3 dias depois, trazendo o selo da Condessa Pemberton, mãe de Charlotte. As palavras da matriarca eram mais diretas, cortando como navalhas afiadas. Minha querida filha tola, ainda há tempo para corrigir este erro catastrófico. O casamento pode ser anulado sob a alegação de coerção. O Visconde Ashworth, em sua generosidade infinita, ainda estaria disposto a considerá-la como esposa desde que você demonstre arrependimento apropriado. Charlotte amassou a carta com força, mas as palavras já haviam fincado suas garras em sua mente. Durante o almoço, observou William conversando com Mrs. Hartwell sobre o cardápio da semana e uma sombra de dúvida rastejou em seu coração. Teria ele percebido sua mudança de humor? Estaria pensando que ela se arrependia da vida que começavam a construir juntos? A terceira investida veio na forma de visitas inesperadas. Lady Beatrice Worthington e sua filha Cordelia apareceram numa tarde ensolarada, suas carruagens elegantes contrastando drasticamente com a simplicidade rural de Rosewood Cottage. Seus vestidos de seda e suas joias captavam a luz como armaduras brilhantes, e Charlotte sentiu-se subitamente consciente de seu vestido simples de algodão e das rosas silvestres que havia colhido para a mesa. Minha querida Charlotte, suspirou Lady Beatrice, suas palavras gotejando falsa compaixão, que encantadora sua nova residência. Tão rústica. Durante toda a visita, as duas mulheres lançaram olhares curiosos pela casa, fazendo perguntas pontiagudas sobre como estava se adaptando e se não sentia falta da vida civilizada. Quando William retornou dos campos para cumprimentá-las, Charlotte percebeu os olhares de avaliação, as sobrancelhas erguidas, os sorrisos que não chegavam aos olhos. Um homem interessante, comentou Cordelia, após William se retirar discretamente. Tão natural. Deve ser fascinante viver de forma tão simples. Naquela noite, depois que as visitas partiram, deixando rastros de perfume caro e insinuações venenosas, Charlotte encontrou-se caminhando pelo jardim sob as estrelas. William a encontrou ali, parado entre as roseiras, seus ombros tensos contra o frio da noite. Elas vieram com um propósito, disse Charlotte sem se virar. Para me lembrar do que perdi, do que escolhi abandonar. E você se arrepende? Perguntou William suavemente, aproximando-se até ficar ao seu lado. Charlotte voltou-se para ele e, à luz da lua, viu nos olhos azuis uma vulnerabilidade que ele raramente permitia mostrar. Compreendeu então que as pressões sociais não afetavam apenas a ela. William também sentia o peso dos olhares de julgamento, das insinuações sobre suas motivações. Não, disse ela, e sua voz carregou uma certeza que a surpreendeu. Não me arrependo, mas temo pelo que ainda podem tentar fazer para nos separar. William estendeu a mão, e após um momento de hesitação, Charlotte a tomou. Seus dedos entrelaçaram-se como uma promessa silenciosa, e ela sentiu que, não importasse qual tempestade social os aguardasse, enfrentariam juntos. Mas ambos sabiam que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O desafio público. O convite chegou em papel creme com bordas douradas, tão elegante quanto uma armadilha revestida de veludo. Lady Beatrice Worthington cordialmente convidava o casal Fletcher para o tradicional baile anual de caridade em benefício do orfanato de Yorkshire. A data em 2 semanas. A mensagem implícita: apresentem-se perante a sociedade e sejam julgados. Charlotte segurou o convite com mãos que tremiam ligeiramente, compreendendo perfeitamente o desafio. Era uma oportunidade de se renderem à pressão social, ou de enfrentarem de cabeça erguida os sussurros e olhares de desaprovação. Não precisamos ir, disse William, quando ela lhe mostrou o convite. Estavam na biblioteca, onde haviam passado tantas tardes construindo sua educação mútua, e agora o espaço que representava sua união intelectual parecia ameaçado pela realidade externa. Mas é exatamente por isso que devemos ir, respondeu Charlotte, e sua voz carregava uma determinação que a própria surpreendeu. Se nos escondermos, confirmaremos todas as suas suspeitas de que temos algo de que nos envergonhar. A preparação para o baile tornou-se um ritual de guerra.
Mrs. Hartwell ressuscitou suas antigas habilidades como lady's maid, ajudando Charlotte a escolher um vestido de seda azul meia-noite que havia trazido de Pemberton Manor. William, por sua vez, aproveitou as lições de etiqueta que Charlotte lhe havia ensinado, praticando os cumprimentos formais e as danças da alta sociedade na sala de estar, com Mrs. Hartwell tocando melodias no piano desgastado. Havia algo tocante na forma como William se dedicava a aprender cada passo, cada reverência, não por vaidade, mas por amor e respeito por Charlotte. Ele compreendia que sua presença naquele baile seria julgada como reflexo dela e estava determinado a não lhe causar embaraço. A noite do baile chegou envolta em névoa, como se o próprio clima conspirasse para criar uma atmosfera dramática. A mansão dos Worthington brilhava como uma joia contra o céu escuro, suas janelas douradas derramando luz e música nos jardins cuidadosamente aparados. Quando Charlotte e William desceram da carruagem simples, emprestada de um vizinho, sentiram o peso dos olhares. As outras carruagens eram elegantes coches com brasões familiares puxados por cavalos de raça. Sua chegada modesta foi notada e comentada em sussurros que cortaram o ar da noite como lâminas afiadas. No grande salão, Charlotte sentiu-se como se estivesse entrando numa arena. As conversas diminuíram momentaneamente quando foram anunciados como Senhor e Senhora Fletcher, e ela percebeu os olhares curiosos, alguns divertidos, outros francamente hostis. O Visconde Ashworth aproximou-se quase imediatamente, impecável em sua elegância tradicional, seus olhos frios fixos em Charlotte, como se William fosse invisível. Lady Charlotte, disse ele, ignorando deliberadamente o nome casada dela, que surpresa vê-la aqui e em tal companhia. Foi o momento que definiu a noite. Charlotte ergueu o queixo, sua mão encontrando naturalmente o braço de William, e sorriu com uma serenidade que mascarava a tempestade interior. Visconde Ashworth, respondeu ela, sua voz clara e firme. Permita-me apresentar-lhe meu marido, William Fletcher. William, este é o Visconde Ashworth, um conhecido antigo. A forma como ela enfatizou meu marido ecoou pelo círculo de pessoas que se formara ao redor deles. William inclinou-se numa reverência perfeita, exatamente como Charlotte lhe havia ensinado, e quando se enderezou, havia uma dignidade em sua postura que rivalizava com qualquer título nobiliárquico. É uma honra, milord, disse William, sua voz desprovida de servilismo, mas repleta de cortesia. Charlotte me falou muito sobre a generosidade da sociedade de Yorkshire em apoiar causas nobres como o orfanato. Habilmente, redirecionou a conversa para o propósito da noite, demonstrando não apenas boas maneiras, mas também inteligência social. Charlotte sentiu uma onda de orgulho que a aqueceu mais do que qualquer lareira. O resto da noite transcorreu como uma dança delicada entre aceitação e rejeição. Alguns convidados aproximaram-se com curiosidade genuína, interessados em conhecer o homem que havia conquistado o coração de uma das mais cobiçadas herdeiras de Yorkshire. Outros mantiveram distância fria, deixando claro sua desaprovação através de silêncios eloquentes. Mas quando chegou a hora da primeira valsa e William ofereceu o braço a Charlotte com a graça de um cavalheiro nato, algo mudou na atmosfera do salão. Eles dançaram como se estivessem sozinhos no universo, seus movimentos em perfeita harmonia, e até mesmo os críticos mais ferrenhos não puderam negar a beleza daquele momento. Ao final da noite, quando deixaram a mansão dos Worthington, Charlotte e William sabiam que haviam passado por um teste de fogo. Não haviam conquistado todos os corações, mas haviam provado algo mais importante, que sua união possuía uma força que transcendia as convenções sociais. A verdadeira vitória não estava na aceitação dos outros, mas na descoberta de que juntos eram mais fortes do que qualquer um deles poderia ser sozinho. A audiência. A convocação chegou numa manhã de maio, quando os jardins de Rosewood Cottage desabrochavam em sua glória primaveril. O papel timbrado de Pemberton Manor trazia apenas algumas linhas formais. O Earl Henry Pemberton requeria a presença de sua filha e do genro numa audiência formal. Data: 15 de maio. Hora: 2 da tarde. Não era um convite, mas uma ordem. Charlotte dobrou a carta cuidadosamente, seus dedos tremendo apenas ligeiramente. Sabia que esse momento chegaria,
a confrontação final entre os mundos que havia deixado para trás e aquele que escolhera construir. William encontrou-a na cozinha contemplando a carta como se ela pudesse revelar o futuro. Ele quer nos ver, disse ela simplesmente. Juntos. William assentiu, compreendendo o peso daquelas palavras. Passaram os dias seguintes em preparação meticulosa. Charlotte ajudou-o a escolher suas melhores roupas, enquanto William organizou documentos que comprovassem suas realizações e educação. Havia uma solenidade nessa preparação, como guerreiros se armando para uma batalha crucial. Na manhã da audiência, Mrs. Hartwell os abençoou com palavras de encorajamento e um pequeno ramalhete de rosas do jardim, para lembrá-los, disse ela, de que o amor verdadeiro floresce em qualquer solo. Pemberton Manor parecia ainda mais imponente do que Charlotte se lembrava. Os jardins formais, as colunas de mármore, os brasões familiares, tudo conspirava para lembrar-lhe da grandeza que havia abandonado. Mas quando William tomou sua mão no momento em que desceram da carruagem, ela sentiu uma força que nenhuma arquitetura poderia rivalizar. O Earl os aguardava na biblioteca principal, aquela mesma onde tantas vezes Charlotte havia buscado refúgio na infância. Agora o espaço parecia menor, menos majestoso, como se sua perspectiva tivesse mudado fundamentalmente. Seu pai estava sentado atrás da escrivaninha de mogno, mais envelhecido do que ela se lembrava, com fios prateados que não estavam lá alguns meses antes. Charlotte, disse ele sem se levantar. Fletcher. William inclinou-se respeitosamente, mas não servilmente. Charlotte manteve-se ereta, sua mão ainda entrelaçada à dele, numa demonstração silenciosa de unidade. Pai, respondeu ela. Obrigada por nos receber. O Earl estudou. O destino dos corações nobres. Continuação. O Earl estudou-os por um longo momento, seus olhos percorrendo o casal como se avaliasse uma aquisição comercial. Havia algo diferente em Charlotte, uma serenidade que ele não reconhecia, uma maturidade que a transformara da filha rebelde numa mulher que irradiava uma dignidade silenciosa. Sentem-se, disse finalmente, indicando as cadeiras de couro diante da escrivaninha. William aguardou que Charlotte se acomodasse antes de tomar seu lugar, um gesto de cortesia que não passou despercebido ao Earl. Havia graça em seus movimentos, uma educação sutil que desafiava as expectativas preconcebidas. Fletcher, começou o Earl, sua voz carregando o peso da autoridade acumulada em décadas. Quando arranei este casamento, foi com a intenção de ensinar a minha filha as consequências de suas escolhas imprudentes. Não esperava desenvolvimentos posteriores. Charlotte sentiu o coração acelerar, mas William permaneceu calmo, seus olhos azuis encontrando firmemente os do Earl. Com sua permissão, milord, disse William, retirando uma pasta de couro de sua maleta. Gostaria de apresentar alguns documentos que talvez esclareçam nossa situação atual. Os papéis que William espalhou sobre a mesa contavam a história de uma vida construída através do mérito e da determinação. Certificados de educação, cartas de recomendação de antigos empregadores, relatórios detalhados sobre as melhorias implementadas nas terras dos Pemberton e, por fim, escrituras que fizeram o Earl franzir o senho. Consegui adquirir as terras adjacentes ao leste de Rosewood, explicou William com voz firme. 300 acres de boa terra arável, com potencial para expansão. Os documentos estão todos em ordem, aprovados pelo cartório de Yorkshire. O Earl ergueu os olhos, surpresa genuína substituindo a expressão de desdém habitual. Com que recursos? Economias de 10 anos de trabalho cuidadoso, investimentos modestos mas consistentes, e um empréstimo garantido pela produtividade demonstrada das terras que administro. William fez uma pausa, permitindo que as palavras penetrassem. Não busquei ascensão social através do casamento, milord. Busquei a oportunidade de construir algo duradouro com uma mulher que admiro profundamente. Charlotte sentiu lágrimas picar em seus olhos. Durante todos esses meses, William havia trabalhado em silêncio para assegurar seu futuro juntos, não através de dependência, mas através de conquista própria. E você, Charlotte? A voz do Earl suavizou ligeiramente. Pretende permanecer com suas escolhas? Charlotte levantou-se, caminhando até a janela que dava para os jardins onde brincara na infância. As rosas estavam floridas, como sempre na primavera, mas agora pareciam diferentes,
belas, mas rígidas em sua perfeição formal. Pai, disse ela voltando-se para encará-lo, passei 22 anos nesta casa, acreditando que meu valor estava atrelado ao nome que carregava, às conexões que poderia estabelecer, ao dote que representava. Em poucos meses em Rosewood Cottage, descobri algo que todos os anos de educação refinada não me ensinaram. E o que foi? Que a verdadeira riqueza não está nos títulos ou nas propriedades, mas na capacidade de construir algo significativo com as próprias mãos e o próprio coração. Sua voz ganhou força. William me ensinou que posso ser útil, que posso contribuir para algo maior que eu mesma. E em troca, espero ter lhe oferecido não apenas amor, mas também parceria genuína. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo e pelo som distante de pássaros nos jardins. O Earl observou sua filha com olhos que lentamente se encheram de algo que ela não via há anos. Respeito. Renuncio à minha herança, disse Charlotte subitamente, as palavras saindo com clareza cristalina. Renuncio aos títulos, às propriedades, às expectativas. Escolho construir minha própria vida, ao lado do homem que me ensinou que o amor verdadeiro não é possessão, mas crescimento mútuo. William levantou-se instintivamente, posicionando-se ao lado dela, numa demonstração silenciosa de apoio. O Earl observou-os. A filha que havia se transformado numa mulher de convicções sólidas e o homem que, contra todas as probabilidades, havia conquistado não apenas seu coração, mas também seu respeito. Então que assim seja, disse finalmente, e havia uma nota de orgulho paternal em sua voz que Charlotte não ouvia desde a infância. Se é essa a vida que escolheram construir, que a construam com minha bênção. A transformação naquele momento foi palpável. O peso de meses de tensão e incerteza dissipou-se como névoa matinal, substituído por algo mais precioso que qualquer herança, a liberdade de amar sem reservas e a possibilidade de um futuro construído sobre fundações escolhidas por eles mesmos. A transformação. O verão trouxe mudanças que floresceram como as rosas selvagens que agora ornamentavam não apenas os jardins de Rosewood Cottage, mas também os corações de seus habitantes. Com a bênção inesperada do Earl e a segurança das terras próprias, Charlotte e William embarcaram num projeto que mudaria não apenas suas vidas, mas toda a comunidade ao redor. A ideia surgiu numa tarde de julho, quando Charlotte observava as crianças dos trabalhadores rurais brincando nos campos após o trabalho. Muitas delas, percebeu, nunca haviam segurado um livro, nunca haviam traçado uma letra no papel. Suas mentes brilhantes permaneciam inexploradas, como diamantes enterrados na terra. E se pudéssemos mudar isso? Perguntou a William naquela noite, enquanto caminhavam pelo jardim sob as estrelas. E se pudéssemos dar a essas crianças o que seus pais lhe deram? Educação, esperança, a possibilidade de sonhar além das circunstâncias de nascimento? William parou entre as roseiras, seus olhos refletindo a luz da lua crescente. Uma escola, disse ele lentamente como se saboreasse a palavra. Uma escola onde não importasse a origem da criança, apenas sua sede de aprender. Assim nasceu a escola de Rosewood, que começou modestamente no celeiro reformado da propriedade. Charlotte e William trabalharam lado a lado durante semanas, transformando o espaço rural num ambiente acolhedor de aprendizado. Quadros negros feitos de madeira local, carteiras construídas pelos próprios pais das crianças, livros cuidadosamente selecionados da biblioteca pessoal do casal, cada detalhe refletia o amor e a dedicação que investiam no projeto. A primeira turma contava com 12 crianças entre 6 e 12 anos, seus rostos brilhando com curiosidade mal contida. Charlotte ensinou-lhes letras e números, enquanto William compartilhou conhecimentos práticos sobre agricultura e administração. Mas mais importante que o currículo formal eram as lições silenciosas, que o conhecimento era um direito, não um privilégio, e que cada mente possuía potencial ilimitado. O sucesso da escola inspirou Charlotte a expandir ainda mais seus horizontes. 3 vezes por semana, ela organizava aulas de alfabetização para as mulheres da região, muitas das quais haviam casado jovens e nunca tiveram oportunidade de aprender a ler. O salão principal de Rosewood Cottage enchia-se com vozes femininas, descobrindo o poder das palavras, e Charlotte sentia-se mais útil e realizada do que jamais se sentira em todos os bailes e reuniões sociais de sua vida anterior. William, por sua vez,
Implementava técnicas agrícolas modernas que havia estudado em tratados franceses e ingleses. A rotação de culturas, o uso de fertilizantes naturais, métodos de irrigação mais eficientes, cada inovação resultava não apenas em maior produtividade, mas em melhores condições de vida para as famílias trabalhadoras. Os salários aumentaram, as casas foram reformadas e pela primeira vez em gerações havia esperança real de progresso social na região. A transformação mais notável, porém, ocorria no próprio relacionamento entre Charlotte e William. O que havia começado como respeito mútuo e educação compartilhada florescera em algo mais profundo e duradouro. Havia uma intimidade silenciosa na forma como trabalhavam juntos, uma comunicação que transcendia palavras. Um olhar era suficiente para compreender o que o outro pensava. Um gesto bastava para oferecer apoio nos momentos de desafio. Numa noite de agosto, quando o perfume das rosas se misturava com o aroma de feno recém-cortado, Charlotte encontrou-se observando William da janela do quarto. Ele estava no jardim, corrigindo exercícios de suas jovens alunas à luz de uma lamparina, seus cabelos castanhos movidos pela brisa morna. Havia algo infinitamente terno na concentração com que se dedicava a cada trabalho infantil, na paciência com que anotava sugestões construtivas nas margens dos papéis. Foi nesse momento que ela compreendeu completamente. O que sentia por William não era apenas amor, mas admiração profunda pelo homem que ele era, não apesar de sua origem humilde, mas por causa da integridade, compaixão e sabedoria que essa origem havia cultivado nele. Quando ele ergueu os olhos e a viu na janela, sorriu com aquela ternura que havia se tornado tão familiar e preciosa. Charlotte sorriu de volta, e nesse intercâmbio silencioso, ambos souberam que haviam encontrado algo raro e precioso. Não apenas amor, mas uma verdadeira parceria de almas. O outono se aproximava, trazendo consigo promessas de colheita abundante e sonhos realizados. E Charlotte sabia que os frutos mais doces de todos eram aqueles que cresciam no jardim do coração humano, cultivados com paciência, regados com dedicação e colhidos na plenitude do amor verdadeiro. Reconciliação e crescimento. O inverno de 1845 chegou mais suave que o anterior, como se a própria natureza conspirasse para abençoar a felicidade que florescera em Rosewood Cottage. As aulas na escola continuavam mesmo nos dias mais frios, com a lareira do celeiro reformado mantendo as crianças aquecidas, enquanto suas mentes se expandiam com cada nova lição aprendida. Foi numa dessas manhãs geladas de janeiro que chegou a notícia que mudaria tudo novamente. Mrs. Hartwell entrou na cozinha com o rosto grave, segurando uma carta com o selo de Pemberton Manor. O Earl Henry estava gravemente enfermo. Charlotte sentiu o mundo estremecer sob seus pés. Apesar de todas as diferenças, apesar da ruptura dolorosa, ele permanecia sendo seu pai. As mágoas do passado pareceram subitamente insignificantes diante da possibilidade de perdê-lo para sempre. Você deve ir, disse William suavemente, cobrindo sua mão com a dele. Deve ir e fazer as pazes que seu coração precisa fazer. A viagem até Pemberton Manor foi uma jornada através da memória e do arrependimento. Charlotte havia mudado tanto nos últimos meses que a mansão familiar parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa. Quando finalmente se encontrou no quarto do pai, viu um homem envelhecido pela doença, mas cujos olhos ainda brilhavam com a inteligência afiada que sempre a havia intimidado e inspirado. Minha filha, disse ele, estendendo uma mão trêmula. Você veio? Claro que vim, papai, respondeu Charlotte, tomando a mão dele entre as suas. E nesse momento, todas as palavras não ditas, todos os ressentimentos acumulados, dissolveram-se como gelo sob o sol da primavera. Passaram 3 dias conversando, lembrando, perdoando. O Earl confessou que sua dureza havia nascido do medo de que ela não fosse forte o suficiente para enfrentar um mundo que podia ser cruel com mulheres que desafiavam convenções. Mas agora, vendo a mulher em que ela se transformara, reconhecia que sua força havia encontrado o canal certo. Fletcher é um homem bom, admitiu numa tarde, enquanto a neve caía mansamente do lado de fora da janela. Talvez eu tenha cometido o erro certo, afinal. Ao tentar puni-la, acabei lhe dando exatamente o que precisava. Quando Charlotte retornou a Rosewood, trazia consigo não apenas a reconciliação paterna,
mas também notícias que fariam William sorrir. O Earl havia decidido deixar uma pequena herança para a escola que haviam fundado, garantindo sua continuidade e expansão. Mas a surpresa mais doce aguardava-a em casa. William a recebeu com um brilho especial nos olhos, e Mrs. Hartwell mal conseguia conter a excitação. Durante sua ausência, havia chegado a confirmação de algo que eles suspeitavam há semanas. Charlotte estava esperando um bebê. A notícia encheu Rosewood Cottage de uma alegria silenciosa e profunda. Enquanto o inverno dava lugar à primavera, Charlotte sentia-se florescer junto com o jardim. Sua gravidez transcorria tranquilamente, abençoada pela felicidade que irradiava de cada fibra de seu ser. William demonstrou-se um futuro pai devotado, cuidando dela com ternura infinita, lendo-lhe passagens de livros preferidos nas noites em que se sentia cansada demais para segurar um volume. Juntos, prepararam o quarto do bebê numa das salas menores da casa, pintando as paredes de um amarelo suave e instalando uma janela maior para que a criança pudesse crescer banhada pela luz natural. Em setembro, quando as maçãs amadureciam nos pomares e as crianças da escola voltavam bronzeadas das férias de verão, nasceu Margaret Fletcher, uma menina de cabelos dourados como os da mãe e olhos azuis como os do pai. Charlotte segurou a filha nos braços e soube que jamais havia experimentado amor tão puro e avassalador. William, contemplando sua esposa e filha na luz dourada da tarde, sentiu o coração transbordar de gratidão. Haviam construído algo belo e duradouro. Não apenas uma família, mas uma comunidade que crescia ao redor deles. A escola prosperava. As técnicas agrícolas que implementara eram copiadas por propriedades vizinhas, e o pequeno vilarejo que circundava Rosewood começava a atrair visitantes interessados em seus métodos inovadores. No outono daquele ano, chegou também o reconhecimento oficial. William foi nomeado supervisor regional de agricultura pelo governo local, uma posição que lhe permitiria expandir suas inovações para uma área ainda maior de Yorkshire. Para celebrar tanto a nomeação quanto o nascimento de Margaret, decidiram estabelecer uma pequena editora em conjunto com a escola. Publicariam materiais educativos simples e práticos, cartilhas de alfabetização, manuais básicos de agricultura, histórias moralizantes para crianças. Era uma forma de multiplicar o impacto de seu trabalho, levando conhecimento a lugares onde talvez nunca pudessem chegar pessoalmente. Enquanto embalava Margaret numa noite estrelada de outubro, Charlotte refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia trazido até ali. 2 anos antes, era uma jovem rebelde punida por desafiar as convenções. Agora, era uma mulher realizada que havia encontrado não apenas amor, mas propósito. O bebê adormeceu em seus braços, respiração suave como sussurros de anjos, e Charlotte soube que Margaret cresceria num mundo onde seu valor não seria determinado por títulos ou dotes, mas por sua capacidade de contribuir para algo maior que ela mesma. Era o presente mais precioso que podiam oferecer, a liberdade de ser verdadeiramente nobre através das próprias ações. Desafios inesperados. A primavera de 1846 trouxe consigo ventos de mudança que sopraram muito além das fronteiras tranquilas de Rosewood Cottage. A Inglaterra fervilhava com debates sobre reformas sociais, e as inovações educacionais e agrícolas que Charlotte e William haviam implementado começaram a atrair a atenção de lugares distantes. A primeira indicação de que sua pequena revolução silenciosa ganhara notoriedade veio através de uma carta inesperada. O Ministério da Educação solicitava um relatório detalhado sobre os métodos pedagógicos utilizados na escola de Rosewood, com vistas à possível implementação em outras regiões rurais da Inglaterra. "Querem que escrevamos um manual", disse William, relendo a correspondência oficial pela 3ª vez. "Um guia para estabelecer escolas rurais baseado em nossa experiência." Charlotte, que amamentava Margaret junto à janela da biblioteca, sorriu com uma mistura de orgulho e apreensão. "Significa que teremos que sistematizar tudo o que fizemos intuitivamente. Transformar amor em método, paixão em procedimento." O desafio revelou-se mais complexo do que imaginavam. Durante semanas, dedicaram as noites a documentar cada aspecto de seu trabalho, desde a seleção de materiais didáticos até as técnicas para engajar pais que, inicialmente, desconfiavam da educação formal. Descobriram que haviam criado, sem perceber,
uma filosofia educacional revolucionária que combinava rigor acadêmico com sensibilidade social. Mas a atenção externa trouxe também complicações inesperadas. O Visconde Edmund Ashworth, que nunca havia verdadeiramente abandonado seus designs sobre Charlotte, viu na nova proeminência do casal uma oportunidade para reabrir antigas feridas. Numa tarde de maio, quando as rosas começavam a desabrochar, chegou a Rosewood uma delegação oficial liderada pelo próprio Visconde. Ostensivamente, vinham inspecionar a escola para o relatório ministerial. Na realidade, Ashworth buscava encontrar falhas que pudessem desacreditar o trabalho de William e, por extensão, questionar a legitimidade de seu casamento com Charlotte. Uma iniciativa interessante, disse o Visconde, percorrendo o celeiro transformado em sala de aula com olhar crítico. Embora me pergunte se não seria mais apropriado deixar a educação dessas crianças para instituições mais tradicionais. Charlotte, que demonstrava técnicas de alfabetização para o grupo, manteve a compostura com elegância, aprendida em anos de treinamento social. As instituições tradicionais, respondeu suavemente, frequentemente falham em alcançar aqueles que mais precisam de educação. Nossa abordagem busca eliminar as barreiras que impedem o acesso ao conhecimento. O que se seguiu foi um duelo verbal sutil, mas intenso. Ashworth questionava a qualificação de William para liderar reformas educacionais. Insinuava que métodos experimentais poderiam ser prejudiciais às crianças. Sugeria que a verdadeira motivação do projeto era ascensão social disfarçada de altruísmo. William respondeu com dados concretos, índices de alfabetização, progressão acadêmica de seus alunos, depoimentos de pais satisfeitos. Mas Charlotte percebeu que a batalha não se travava realmente no campo da educação. Era uma guerra pelo direito de definir o que constituía valor genuíno numa sociedade em transformação. O ponto culminante veio quando Ashworth, frustrado pela impossibilidade de encontrar falhas técnicas no projeto, fez uma sugestão que gelou o sangue de Charlotte. Talvez, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos, seria prudente transferir a administração desta iniciativa para alguém com credenciais mais estabelecidas, alguém que pudesse dar ao projeto a respeitabilidade necessária para a expansão nacional. A implicação era clara: remover William da liderança e colocar o próprio Ashworth como responsável pelo projeto, relegando o verdadeiro criador a uma posição subordinada. Charlotte sentiu uma fúria fria tomar conta de si. Durante todos esses meses, havia aprendido que a verdadeira aristocracia não residia em títulos herdados, mas em conquistas construídas com as próprias mãos. A ideia de que alguém pudesse simplesmente apropriar-se do trabalho árduo de William por causa de vantagens de nascimento era repugnante. Visconde Ashworth, disse ela, sua voz cortando o ar como seda afiada. Acredito que há um mal-entendido fundamental em sua proposta. Todos os olhares se voltaram para ela. Margaret dormia tranquilamente em seus braços, alheia à tempestade que se formava ao redor. Este projeto não é apenas uma escola ou um experimento educacional, continuou Charlotte. É a manifestação de uma filosofia de vida que acredita que mérito, dedicação e compaixão são mais valiosos que qualquer título ou posição herdada. Transferir sua liderança para alguém que não compartilha dessas convicções seria traí-lo em sua essência. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto distante de pássaros nos jardins. Ashworth compreendeu que havia perdido não apenas aquela batalha específica, mas qualquer esperança de reconquistar Charlotte. A mulher diante dele não era mais a jovem rebelde que ele havia conhecido, mas alguém que havia encontrado sua própria força e aprendido a usá-la com sabedoria. Quando a delegação partiu, levou consigo não as falhas que Ashworth esperava encontrar, mas um relatório que elogiava sem reservas os métodos inovadores da escola de Rosewood. O projeto seria recomendado como modelo para a expansão nacional, sob a liderança exclusiva de William Fletcher. Naquela noite, enquanto o casal caminhava pelo jardim sob as estrelas, Charlotte refletiu sobre como havia mudado. 2 anos antes, teria enfrentado Ashworth com fúria impulsiva. Agora, havia aprendido que a verdadeira força residia na convicção silenciosa e na defesa serena dos princípios em que acreditava. Obrigado, disse William suavemente.
Por me defender hoje. Não defendi você, respondeu Charlotte sorrindo. Defendi a verdade. E a verdade é que você construiu algo extraordinário, algo que mudará vidas por gerações. Isso não precisa de defesa. Precisa apenas ser reconhecido. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelos caminhos que haviam criado juntos, ambos sabiam que cada desafio superado apenas fortalecia os alicerces do que construíam. A tempestade havia passado, deixando o ar mais puro e as raízes mais profundas. A expansão dos sonhos. O verão de 1847 trouxe reconhecimento que ultrapassou suas expectativas mais otimistas. O manual educacional que Charlotte e William haviam desenvolvido não apenas foi aceito pelo Ministério da Educação, mas tornou-se leitura obrigatória para inspetores escolares em toda a Inglaterra. Cartas chegavam diariamente de educadores de outros condados, solicitando orientações sobre como implementar os métodos de Rosewood em suas próprias comunidades. Margaret, agora uma criança vivaz de quase 2 anos, engatinhava entre as pilhas de correspondência que se acumulavam na biblioteca, como se compreendesse instintivamente que fazia parte de algo muito maior que uma simples família. Seus primeiros passos foram dados no próprio celeiro escola, entre as carteiras onde crianças da região descobriam o poder transformador das letras e números. A expansão dos projetos trouxe também a necessidade de colaboradores. William contratou 2 jovens professores recém-formados em Cambridge, homens que, como ele, acreditavam que a educação deveria ser um direito universal, não um privilégio de classe. Charlotte, por sua vez, estabeleceu uma rede de correspondência com mulheres educadoras em Londres, Manchester e Edinburgh, trocando experiências sobre alfabetização feminina e educação infantil. Mas foi a visita inesperada de uma delegação francesa que verdadeiramente ampliou seus horizontes. Monsieur Pierre Dubois, inspetor educacional de Paris, havia atravessado o Canal da Mancha especificamente para conhecer Rosewood Cottage e seus métodos revolucionários. Em França, explicou ele durante o jantar, sua voz carregando o charme melancólico do sotaque parisiense, nós lutamos há décadas para democratizar l'éducation. Mas vocês, aqui neste pequeno cottage, conseguiram o que nossos grandes ministérios ainda buscam alcançar. A conversa prolongou-se pela noite, com Charlotte traduzindo fluidamente entre francês e inglês, demonstrando como os meses de educação mútua com William haviam aguçado suas próprias habilidades linguísticas. Dubois ficou particularmente impressionado com a integração entre educação formal e prática agrícola, vendo nela um modelo que poderia revolucionar o campo francês. Vocês devem vir a Paris, insistiu ele antes de partir. Apresentar seus métodos na Sorbonne. Toda a Europa precisa conhecer esta revolução silenciosa que iniciaram. A perspectiva de viagem internacional era emocionante, mas também intimidante. Charlotte e William passaram semanas debatendo se deveriam aceitar o convite. Margaret ainda era muito pequena para a viagem longa, e deixar Rosewood significava interromper temporariamente o trabalho direto com suas crianças e suas famílias. Foi Mrs. Hartwell quem resolveu o dilema com sua sabedoria prática habitual. Queridos, disse ela numa tarde enquanto cuidava de Margaret no jardim, uma semente que permanece apenas no jardim original, por mais bela que seja a flor, nunca conhecerá todo o seu potencial. Às vezes precisamos permitir que o vento carregue nossas ideias para terras distantes, confiando que encontrarão solo fértil onde possam florescer novamente. A decisão foi tomada. Fariam a viagem a Paris no outono, deixando a escola sob cuidados dos professores associados e Margaret sob os cuidados amorosos de Mrs. Hartwell. Setembro trouxe outro marco significativo. A escola de Rosewood completou 3 anos de funcionamento e a cerimônia de comemoração transformou-se numa celebração comunitária que atraiu visitantes de todo o Yorkshire. Antigos alunos, agora trabalhando como assistentes em fazendas vizinhas ou continuando estudos em escolas urbanas, retornaram para demonstrar como a educação havia transformado suas perspectivas de vida. Sarah Whitmore, uma das primeiras alunas, leu um poema que havia composto sobre a importância da educação para meninas rurais. Tom Bradley, filho de um trabalhador rural, apresentou cálculos complexos que havia aprendido e agora aplicava para melhorar a produtividade da fazenda familiar. Cada história
Era um testemunho vivo de que o sonho de Charlotte e William não era apenas utopia romântica, mas realidade transformadora. O discurso de William naquela tarde capturou a essência de tudo que haviam construído. Quando começamos este projeto, acreditávamos estar simplesmente oferecendo conhecimento. Descobrimos que estávamos oferecendo algo muito mais precioso, a convicção de que cada pessoa possui valor inerente e potencial ilimitado. Esta escola não é nossa conquista. É prova de que toda a comunidade possui sabedoria e força suficientes para transformar seu próprio destino. Charlotte, observando o marido falar com paixão para a multidão reunida, sentiu o coração transbordar de orgulho e amor. O homem que seu pai havia escolhido como punição revelara-se o maior presente de sua vida, não apenas como companheiro, mas como parceiro numa missão que transcendia qualquer romance individual. Naquela noite, enquanto caminhavam pelos jardins iluminados por lanternas coloridas deixadas pela celebração, Charlotte tomou a mão de William e disse: "Você percebe o que fizemos? Não apenas construímos uma escola ou uma família, criamos prova de que é possível viver de acordo com nossos valores mais elevados, mesmo num mundo que frequentemente nos pressiona a compromissos menores." William parou entre as roseiras, agora em sua glória outonal, e olhou-a com aquela ternura que havia se tornado tão familiar e preciosa. "Nós criamos um lar", disse ele simplesmente. "Um lugar onde o amor e o conhecimento podem coexistir, onde sonhos podem tornar-se realidade através de trabalho paciente e dedicação constante." Quando finalmente se recolheram naquela noite, ambos sabiam que estavam no limiar de uma nova fase de suas vidas. Paris os aguardava, com promessas de reconhecimento internacional e oportunidades de expandir ainda mais seu impacto. Mas, independentemente de onde o futuro os levasse, Rosewood Cottage permaneceria como prova eterna de que dois corações unidos por amor genuíno e propósito compartilhado podiam de fato mudar o mundo. Uma criança, uma família, uma comunidade de cada vez. A grande revelação Paris em outubro de 1847 era uma cidade em ebulição intelectual, seus boulevards fervilhando com discussões sobre revolução social, progresso científico e reforma educacional. Charlotte e William chegaram numa manhã dourada de outono, quando as folhas dos plátanos pintavam a cidade com tons de ouro e bronze que rivalizavam com os dourados dos palácios reais. A Sorbonne os recebeu com honras habitualmente reservadas a dignitários internacionais. O anfiteatro principal estava lotado com professores, reformadores sociais, ministros do governo e intelectuais curiosos para conhecer os ingleses que haviam revolucionado a educação rural através de métodos considerados impossíveis pelos especialistas tradicionais. Charlotte, elegante num vestido de seda verde escura que realçava seus olhos, sentia o coração acelerar conforme o momento de sua apresentação se aproximava. William, impecável em seu melhor terno, carregava consigo as mesmas pastas de couro que haviam impressionado o Earl 2 anos antes, mas agora repletas de dados que documentavam não apenas o sucesso de uma escola rural, o destino dos corações nobres. Final William, impecável em seu melhor terno, carregava consigo as mesmas pastas de couro que haviam impressionado o Earl 2 anos antes, mas agora repletas de dados que documentavam não apenas o sucesso de uma escola rural, mas a transformação completa de uma filosofia educacional que começava a ecoar por toda a Europa. Havia percorrido um caminho extraordinário, desde a jovem rebelde que havia desafiado as convenções sociais, até essa mulher confiante que se preparava para dirigir-se aos maiores intelectuais da Europa. A apresentação começou com Charlotte falando em francês fluente sobre os princípios fundamentais de sua abordagem. Sua voz, clara e melodiosa, preencheu o anfiteatro enquanto ela explicava como haviam descoberto que a educação verdadeiramente eficaz não poderia ser imposta de cima para baixo, mas deveria crescer organicamente das necessidades e aspirações de cada comunidade. L'éducation, disse ela, suas palavras ecoando pelas paredes seculares da Sorbonne, não é um presente que os privilegiados concedem aos menos afortunados. É um direito fundamental que floresce quando cultivado com respeito, paciência e compreensão genuína das circunstâncias locais.
William complementou com dados estatísticos que deixaram a audiência em silêncio admirado. Em 3 anos, a taxa de alfabetização na região de Rosewood havia aumentado de menos de 20% para mais de 80%. A produtividade agrícola crescera em 40% através da aplicação de conhecimentos científicos ensinados de forma acessível. Mais impressionante ainda, 12 de seus alunos originais haviam conseguido bolsas de estudo para continuar a educação em cidades maiores. Mas foi quando um professor da Sorbonne questionou a sustentabilidade financeira do modelo que ocorreu a revelação que mudaria tudo. Como vocês financiam essa operação? Perguntou Monsieur Beaumont, um homem idoso de barbas brancas e olhar cético. Certamente uma escola rural não pode sustentar-se economicamente sem subsídios substanciais. William sorriu, trocando um olhar significativo com Charlotte. Era o momento que haviam esperado, a oportunidade de revelar a descoberta mais surpreendente de sua jornada. Na verdade, professor Beaumont, respondeu William, nossa escola não apenas se sustenta financeiramente, ela gera lucro considerável para toda a comunidade. Um murmúrio de incredulidade percorreu o anfiteatro. Charlotte levantou-se, aproximando-se do quadro negro onde William começou a desenhar diagramas que mostravam o ciclo econômico virtuoso que haviam criado sem perceber. Descobrimos algo extraordinário, disse ela, sua voz carregando a emoção da revelação recente. Quando educamos crianças rurais de forma integrada, combinando conhecimento acadêmico com habilidades práticas, não apenas melhoramos suas perspectivas individuais, transformamos a economia local inteira. William explicou como trabalhadores rurais educados implementavam técnicas mais eficientes, aumentando a produtividade. Como mulheres alfabetizadas, organizavam melhor as finanças domésticas e desenvolviam pequenos negócios complementares. Como jovens educados permaneciam nas comunidades rurais, em vez de migrar para as cidades, fortalecendo a base econômica local. O que começou como caridade, disse Charlotte, revelou-se o investimento mais rentável que uma comunidade pode fazer. Cada libra investida em educação retorna 3 libras em crescimento econômico dentro de 5 anos. A revelação causou sensação. Professores levantavam-se para fazer perguntas. Ministros tomavam notas furiosamente. Reformadores sociais sussurravam entre si sobre as implicações revolucionárias daquela descoberta. Mas a maior surpresa veio ao final da apresentação, quando Monsieur Dubois anunciou que o governo francês desejava implementar o modelo Rosewood em 100 comunidades rurais da França, oferecendo a Charlotte e William a direção de um instituto internacional de pesquisa educacional baseado em Paris. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Charlotte sentiu o mundo girar ao redor dela conforme compreendeu a magnitude da oferta. Reconhecimento internacional, recursos ilimitados para expandir seu trabalho, a oportunidade de influenciar políticas educacionais em escala continental. É uma oferta extraordinária, disse William finalmente, sua voz cuidadosamente controlada. Poderíamos solicitar algum tempo para considerá-la. Naquela noite, em seu hotel elegante no Quartier Latin, Charlotte e William caminharam pelas margens do Sena sob um céu estrelado, tentando processar tudo o que havia acontecido. A oferta francesa representava tudo o que haviam sonhado quando começaram sua pequena escola rural, e ao mesmo tempo ameaçava destruir a intimidade e simplicidade que tornavam seu trabalho tão significativo. Você quer aceitar, disse Charlotte, não como pergunta, mas como observação gentil. Parte de mim quer, admitiu William. A possibilidade de impactar milhares de vidas, de revolucionar a educação em escala nacional, é tentadora. Mas William parou, voltando-se para ela sob a luz dourada das lanternas que refletiam nas águas escuras do rio. Mas penso em Margaret, dando seus primeiros passos entre as carteiras de nossa escola. Penso em Mrs. Hartwell, cuidando das rosas no jardim. Penso nas crianças que conhecemos pelo nome, cujas famílias nos recebem para o chá dominical. Charlotte assentiu, compreendendo perfeitamente. E penso que talvez nossa maior descoberta não tenha sido sobre educação ou economia, disse ela suavemente. Talvez tenha sido sobre a importância de construir algo profundo e duradouro num lugar específico, com pessoas específicas, em vez de buscar sempre algo maior e mais distante.
Ficaram em silêncio por um longo momento, observando as águas do Sena carregarem as luzes refletidas da cidade em direção ao mar distante. Vamos voltar para casa, disse William finalmente, e havia uma paz profunda em sua voz. Vamos voltar para casa, confirmou Charlotte, entrelaçando seus dedos aos dele. Naquele momento, ambos compreenderam que haviam encontrado algo mais precioso que reconhecimento internacional ou oportunidades grandiosas. Haviam descoberto que a verdadeira revolução não acontece em anfiteatros lotados ou gabinetes ministeriais, mas nos pequenos gestos diários de amor, educação e cuidado mútuo, que transformam vidas uma de cada vez. A oferta francesa seria respeitosamente declinada. Rosewood Cottage os aguardava, com seu jardim simples, sua escola modesta e sua filha que crescia rodeada por uma comunidade que conhecia o verdadeiro significado de nobreza. O Legados Outono, de 1851, 7 anos depois. A manhã dourada de outubro pintava Rosewood Cottage com tons de mel e âmbar, enquanto Charlotte observava da janela da cozinha 3 crianças brincando no jardim. Margaret, agora com 6 anos, seus cabelos dourados trançados com fitas azuis, liderava as brincadeiras com a autoridade natural de uma irmã mais velha. Thomas, de 4 anos, esperto e curioso como o pai, tentava acompanhar cada movimento da irmã, e a pequena Sarah, de apenas 2 anos, caminhava com passos ainda incertos entre as roseiras que Mrs. Hartwell cultivava com amor inalterado. William apareceu na soleira da porta, carregando uma carta com o selo real, que fez o coração de Charlotte acelerar momentaneamente. Mas era apenas a confirmação oficial do que já sabiam. A escola de Rosewood havia sido escolhida como modelo oficial para o Programa Nacional de Educação Rural da Inglaterra. 100 novas escolas, disse ele, sorrindo enquanto dobrava o documento. 100 comunidades que terão a chance de descobrir o que nós descobrimos aqui. Charlotte virou-se, apoiando-se no parapeito da janela, e observou o homem que havia transformado sua vida de formas que jamais poderia ter imaginado. William envelhecera graciosamente. Algumas mechas prateadas nos cabelos castanhos, linhas de expressão ao redor dos olhos azuis que falavam de anos de sorrisos genuínos. Havia uma solidez nele agora, uma confiança silenciosa construída através de conquistas que não dependiam de títulos ou heranças. Recebemos também uma carta de Margaret, disse Charlotte, referindo-se não à filha, mas à jovem que havia sido uma de suas primeiras alunas. Ela foi aceita na Universidade de Edinburgh, a primeira mulher de família rural de todo Yorkshire a conseguir tal feito. William aproximou-se, envolvendo-a pelos ombros num gesto que se tornara tão natural quanto respirar. Juntos, observaram as crianças no jardim, mas também viam muito além. Gerações de vidas transformadas pela educação, comunidades fortalecidas pelo conhecimento, um país lentamente se tornando mais justo através de pequenas revoluções silenciosas como a que haviam iniciado. A propriedade havia crescido consideravelmente nos últimos anos. As terras adjacentes que William comprara provaram-se extraordinariamente produtivas sob seus métodos científicos. A pequena editora que estabeleceram publicava agora materiais educativos distribuídos por toda a Inglaterra e parte da Europa. O que mais importante, a comunidade ao redor de Rosewood prosperava de forma que atraía visitantes estudiosos de lugares tão distantes quanto a Rússia e os Estados Unidos. Mas o verdadeiro sucesso, Charlotte sabia, não se media em hectares ou publicações. Media-se no brilho nos olhos de uma criança descobrindo que podia ler, na dignidade silenciosa de um trabalhador rural que compreendia os princípios científicos por trás de seu labor, na confiança de uma jovem mãe que sabia ensinar aos próprios filhos porque havia aprendido a valorizar o conhecimento. Naquela tarde, chegou a notícia que encerraria definitivamente um capítulo do passado. O Visconde Edmund Ashworth havia perdido sua fortuna em investimentos especulativos mal-sucedidos e vivia agora numa modesta casa em Bath, sustentado pela caridade de parentes distantes. Charlotte sentiu apenas uma tristeza suave pela ruína de um homem que havia desperdiçado tanto tempo, perseguindo símbolos vazios de status, em vez de construir algo verdadeiramente valioso. O Earl Henry Pemberton havia falecido no inverno anterior,
deixando para a escola uma herança modesta, mas significativa, o suficiente para garantir bolsas de estudo para crianças excepcionalmente talentosas. Seu funeral havia sido uma reconciliação final, com Charlotte lendo uma oração que honrava não apenas o pai que ele fora, mas o homem que havia aprendido a valorizar conquistas genuínas sobre convenções sociais vazias. Naquela noite, depois que as crianças foram postas na cama com histórias sussurradas e canções de ninar, Charlotte e William caminharam pelos jardins sob um céu estrelado que parecia abençoar tudo o que haviam construído. "Você se lembra", disse Charlotte suavemente, "de como tudo começou? Com raiva, rebelião, um casamento forçado que parecia o fim de todos os meus sonhos?" William riu baixinho, aquele som caloroso que havia se tornado a trilha sonora de sua felicidade. "E agora sabemos que foi apenas o começo, que às vezes o que parece punição é na verdade o maior presente que podemos receber." Pararam junto ao banco de pedra que William havia construído no primeiro ano de casamento, sob a grande carvalho onde haviam passado tantas tardes estudando juntos. A árvore crescera, seus galhos se estendendo para formar um dossel natural sobre o pequeno refúgio que havia testemunhado a transformação de duas pessoas em uma família, em uma missão, em um legado. "Se pudéssemos voltar no tempo", perguntou William, "e escolher qualquer vida que desejássemos, você mudaria alguma coisa?" Charlotte olhou para a casa onde suas 3 crianças dormiam em segurança, para os campos onde trabalhadores educados plantavam com conhecimento científico e colhiam com dignidade renovada, para a escola onde amanhã mais jovens mentes descobririam que o conhecimento era a única riqueza verdadeiramente inalienável. "Não mudaria nem uma lágrima", disse ela com certeza absoluta, "porque cada momento difícil nos trouxe até aqui, até este lugar, onde descobrimos que a verdadeira nobreza não está no sangue que se herda, mas no amor que se oferece e no conhecimento que se compartilha." William tomou sua mão e nesse gesto simples estava contida toda a história de uma transformação extraordinária. 2 corações que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis. 2 almas que haviam descoberto que o amor verdadeiro não apenas sobrevive às adversidades, mas floresce através delas, criando algo mais belo e duradouro que qualquer sonho individual. Enquanto caminhavam de volta para casa, Charlotte murmurou uma oração silenciosa de gratidão por uma vida que havia superado suas expectativas mais otimistas. Haviam provado que era possível viver de acordo com os valores mais elevados, que 2 pessoas determinadas podiam de fato mudar o mundo e que os corações verdadeiramente nobres encontravam seu destino não na grandeza que exigem para si mesmos, mas na bondade que oferecem aos outros. No silêncio dourado daquela noite de outono, com as estrelas como testemunhas silenciosas, Charlotte e William compreenderam que haviam escrito não apenas sua própria história de amor, mas uma lenda sobre o poder transformador da educação, da compaixão e da crença inabalável de que cada vida humana possui dignidade e potencial infinitos. Seus filhos cresceriam conhecendo essa verdade, e seus alunos a levariam para os 4 cantos da Inglaterra. O legado de Rosewood Cottage não seria medido em anos, mas em gerações. Um rio de conhecimento e bondade que correria para sempre, tocando vidas que eles jamais conheceriam, mas que seriam eternamente abençoadas pelo amor que 2 corações nobres haviam ousado compartilhar com o mundo.